Aleluia. Ele é santo, santo, santo. Aleluia. É por Ele, para Ele, por Ele que foram feitas todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando mais uma vez. Aleluia. Pai, obrigada, Deus, porque Tu és santo. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor, Senhor, Ele nos inunda. Obrigada, Deus, porque nós podemos sentir aqui a Tua doce voz, o Teu Espírito Santo. Obrigada, Deus, porque a Tua igreja Te exalta. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Oh, Deus, fala conosco nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como Tu habita no meio dos louvores, Tu habita em nós. Fala conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz doce, Pai. Ó Paizinho querido, Deus, que nós possamos ser agraciados pela Tua palavra, Pai. Ela é viva, ela é vida. Aleluia, ela é uma água a jorrar, Pai, do trono da Tua glória. Inunda o nosso ser, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que louvor lindo, que louvor maravilhoso. Aleluia. Como nosso Deus é bom. Amém. Quando o pastor Fábio mandou para mim a escala, eu pedi a Deus uma palavra. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração: porção dobrada. Amém. E aí eu falei assim: mas Senhor, como? O que Tu queres, Pai? E Ele disse: uma porção dobrada. Como profetiza na casa do Senhor, hoje eu vim aqui ministrar na sua vida que Deus, o Espírito Santo de Deus, quer derramar sobre você nessa manhã uma porção dobrada do seu Espírito. Amém? Quem recebe aí, levanta a sua mão direita. Eu recebo, diga: eu recebo uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, eu recebo uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Então agora aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. E esse é o tema: porção dobrada. Aleluia. Do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2. Amém? 2 Reis, capítulo 2. Vai falar exatamente, esse texto fala sobre a vida de Elias e de Eliseu. O último momento de Elias aqui na terra, e o qual Eliseu insistentemente não o abandonou e recebeu aquilo que ele mais ansiava para liderar o povo como profeta daquela época. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos estar lendo do 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu a ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos.
Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que sejas tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-se-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando a sua veste, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomando o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias, quando feriu ele as águas? E eles se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Aleluia, amém? Ele pediu, que homem insistente, que discípulo aplicado, mas aquele que é igual um chiclete que colou em Elias e falou: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Aleluia. Essa é a palavra que eu vim hoje ministrar nessa manhã para você. Uma porção dobrada do Espírito do Senhor será derramado sobre a sua igreja, amém? Glória a Deus. Por que Eliseu pediu essa porção dobrada do Espírito do Senhor? Porque ele precisava liderar agora, dar continuidade ao ministério de Elias. Quando eu estava estudando, eu falei assim: Senhor, igual Salomão, quando Salomão ele vai agora, porque o pai dele morre, o rei Davi, e ele precisa ir adiante, ele vai simplesmente pedir ao Senhor o quê? Eu preciso de sabedoria, amém? Sabedoria para lidar com o povo. Meu pai era o rei Davi, ele era o cara, mas agora está o ministério nas minhas mãos, e eu preciso do que? De sabedoria. Eliseu pediu uma porção dobrada, uma herança espiritual. E aí eu me fiz a seguinte pergunta, né? O que você tem pedido ao Senhor espiritualmente falando? Talvez isso nunca tenha nem atentado aos seus olhos. Meninos, eu estou sem o tempo, tá? Tá 0-0, então estou começando agora. Né? Eu estou certa, estou começando agora. Então vamos lá, o que você tem pedido ao Senhor espiritualmente? Eliseu, ele pediu uma herança espiritual, uma porção dobrada do seu espírito, aleluia. Tremendo, quando o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração, ele disse que daria uma porção dobrada do seu espírito à Igreja Batista no Moneró, amém? A uma família que ele tem para pertencer, que nós pertencemos ao Senhor. E aqueles que querem nessa manhã receberão dessa porção. Mas qual é a porção dobrada? Muitos de vocês devem estar se perguntando: por que Eliseu pedir uma porção dobrada? Qual é essa porção dobrada de Elias? O que isso significa? Como fazer, ter e administrar essa porção dobrada?
Para saber e responder essas perguntas, nós precisamos falar da vida do Mestre. Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós vamos imitar a Jesus. Como é que a gente sabe da vida de Jesus Cristo? Quando a gente lê a palavra de Deus. Quando você vai nos evangelhos e você começa a ler, você começa a entender aquilo que o Espírito Santo fez através da vida de Jesus, 100% homem, mas 100% Deus também. Você começa a entender e dizer assim: eu vou viver essa vida aí, que Paulo quer viver, que diga assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu também quero ter. Então, para a gente entender essa porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Eliseu, a gente precisa falar do Mestre, precisamos falar de Elias. E eu creio que eu estou diante de grandes Eliseus aqui, amém? Nessa manhã, aleluia. E quem tem uma função, um propósito, um ministério, um desafio, precisa ser capacitado pelo Senhor, precisa ser encorajado pelo Senhor, precisa ser purificado pelo Senhor. Então você vai lá agora, abrir a sua Bíblia, vai para 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos estar falando um pouquinho do Mestre, para poder entender o que esse discípulo querido está tanto almejando assim. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, vai falar assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Vamos entender o contexto daquela época, para você que chegou e muitas das vezes talvez até nem tenha lembrado, já passou por essa parte da Bíblia, mas não lembra. Qual é o contexto daquela época? Elias vivia sobre o reinado do rei Acabe, rei de Israel. A Bíblia diz que foi o pior rei de Israel. Ele é o filho de Onri. Acabe reinou por 22 anos e fez tudo que o Senhor condenava. Casou com uma endemoniada chamada Jezabel, uma mulher cheia de demônios, que sacrificava pessoas, não respeitava ninguém, não respeitava a autoridade de homem. Ela simplesmente fazia o que ela queria, cheia de demônios, cultuava outros deuses. Acabe casa com essa mulher, traz essa mulher para dentro de Israel, constrói um templo para Baal, o Deus da qual ela adorava, e faz com que o povo adore também a esse Deus, o Deus de Baal. Traz os profetas, as profetisas, e eles fazem tudo o que há de errado. Durante 22 anos, esse homem reinou. E uma coisa que eu achei muito interessante, é porque a Bíblia vai dizer que o rei Acabe irritou ao Senhor. Gente, você sabe o que é uma pessoa irritar o Senhor? Ele irritou ao ponto do Senhor olhar e ficar irritado. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Se fosse eu, fulmina logo Acabe. Mas não é assim que Deus faz não, amém? Não é assim que Deus faz não. Deus vai vencer ele, vai levantar homens e mulheres de Deus. E levantou Elias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro ponto que veio no meu coração, olha o que vai dizer aqui, ó. Eu sublinhei na minha Bíblia: cuja face estou. Elias, ele pode falar com autoridade. Olha, rei Acabe, cuja face eu estou, perante o Senhor não vai cair chuva na terra, até que eu fale que vai cair. Não vai chover. Uau! Então a primeira coisa da porção dobrada que o Espírito Santo de Deus me falou é que eu e você temos que ter a presença do Senhor. Amém? É cuja face eu estou. Aleluia!
é cuja presença eu estou. Eu posso falar para vocês, olha, eu estou na presença do Pai, é nos atos do Pai, eu faço a vontade do meu Pai, então eu vou lançar uma palavra. É um homem de Deus que se levanta, 22 anos sofrendo, aleluia, o dia da vitória vai chegar, e aquele homem de Deus encorajado, homem, 100% homem, ele vai dizer, não vai chover, é cuja presença eu estou. Eliseu, ele vai querer essa porção dobrada da presença do Senhor. Você vai abrir a sua boca, como Elias orou e falou. Ele falou, vai abrir a boca, falar no nome do Senhor, e vai acontecer. Quando você e eu estamos na presença do Senhor, Ele está em mim, Ele está em você, e por isso que nós falamos, acontece. Eu vou proclamar a palavra do Senhor. O verdadeiro profeta, a sua profecia se cumpre, amado. Amém? Aqui tem profetas e profetisas do Senhor. E quando você falar de uma profecia, vai se cumprir, aleluia. Porque o verdadeiro profeta, a profecia se cumpre. Deus levanta profetas e profetisas no meio dele. Lembra de Joel, domingo passado, na consagração? Meus filhos e minhas filhas profetizarão, aleluia, em meu nome, e o que eles falarem vai acontecer. Aí, eu coloquei para mim mesma, a nossa palavra, ela tem poder. Então, cuidado com o que você fala, suas palavras têm poder, aleluia. Cuidado com o que você fala, meu amado. Tiago 3, 9, 10 vai dizer assim: com ela, a boca, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A gente pode abençoar uma pessoa, mas a gente pode também abençoar e amaldiçoar uma pessoa, a mesma boca. Então nós temos que ter o quê? Cuidado com as nossas palavras. Elias orava, cuja presença eu estou, e as suas palavras tinham poder, ele tinha intimidade. Moisés, ele falou para o Senhor assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu quero ir, Senhor, mas a tua presença, ela tem que ir comigo. É pertencimento, filiação, é o meu Pai, amém? João, capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, o Senhor Jesus falou, olha, eu não busco fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, aleluia. É a vontade do meu Pai que eu busco fazer, e não a minha vontade. E aí, o Espírito Santo falou ao meu coração: não adianta você achar que será bem sucedido na sua vida ou no seu ministério sem a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, como diz os jovens, não rola. Amém? A gente não vai em lugar nenhum. Tem que ter a presença do Senhor. Se eu não tiver no meu ministério a presença do Senhor, eu vou entrar, eu vou subir, eu vou falar. Vai ser muito bonito, mas não vai ter mudança na sua vida. Vai ser muito, a retória vai ser maravilhosa. Nossa, como ela usa as palavras bem, como ela é empolgada, né? Porque diz que é empolgada, não fala que é unção, mas não vai fazer vida, não traz vida. Mas quando a palavra de Deus, a pessoa tem a presença do Senhor, o profeta profetiza. Nós temos visto isso aqui no Moneró. Cada um que sobe nesse púlpito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem saído daqui rios, jorrados rios de água viva, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a presença dEle. A palavra, ela te modifica. Então a primeira coisa que você nessa manhã tem que saber é que para ter a porção dobrada do Senhor, almeja ainda mais a presença dEle. Ó, Eliseu, dura coisa tu pediste, porém se tu me ver subir no carro, aí olha só, com certeza tu vai ter a porção dobrada. Agora tu quer saber o que é estreito? É a presença do Senhor. Tu vai ter que buscar minha presença ainda mais. É em dobro. Aleluia.
E eu coloquei aqui: pague o preço, seja como pai, pertencimento, cuja face eu estou. Nós marcamos um evangelismo no Parque Royal. E aí, amém. A gente marca com antecedência, planeja tudo, fez os folhetos, temos o grupo do evangelismo, coloquei no grupo. Aí a semana, previsão de chuva. Aí já começa: pastora, a senhora viu que está previsão de chuva? Eu falei: tá previsão de chuva, vamos orar. Vai cancelar? Não, vamos orar. Aí oramos. O evangelismo era 11 horas da manhã no sábado. Chegou lá no sábado, eu acordei 5 horas da manhã, abri a janela da minha sala, falei assim: meu Deus, chovendo. Aí eu orei, né? Eu falei: Senhor, eu vou entender que se essa chuva continuar, não é para a gente ir. Porém, Deus, olha eu com a minha mãozinha, né, estendida, ninguém na rua, uma chuvinha fina, frio. Eu falei assim: Senhor, eu vou entender que assim como Elias orou e não choveu na terra, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que essa chuva pare e que o evangelismo ocorra. O meu desejo é esse. Aí, como a gente pertence a um pai, aí como é que o filho, quando ele vai falar com o pai que ele quer uma coisa, ele começa? Eu falei: Senhor, as pessoas precisam saber ouvir a tua voz. A gente quer orar pelas pessoas, Pai. Eu já fiz os folhetos, paizinho. Então tá tudo pronto e o povo quer saber se a gente vai ou não. Papai, se for da tua vontade que não vá, tudo bem. Mas o meu desejo, pai, olha só, né? Que aí o filho pede, né? Mas o meu desejo, pai, o presente é que pare a chuva. Voltei a dormir. Quando deu 7h30 da manhã, abri a janela. Aí eu olhei o céu assim, estava nublado, mas aquele raiozinho quando começa a abrir o sol. Aí eu botei no grupo: vai ter o evangelismo. Qual era o sinal? Parar a chuva. Vamos lá, marcamos, vai ter, mas a previsão, gente, mas parou de chover, vamos embora evangelizar. A gente foi, evangelizou, foi uma bênção. Quando voltamos para casa, que aí eu pego a estrada ali de Tubiacanga, já no ônibus, eu olho já tudo preto. Aí eu falei: papai, eu sei, Deus, eu sei. Quando eu botei o portão em casa, já começou a vir aquela chuvinha fininha de novo. E voltou a chover, amém? Ei, viva na presença. É a presença, quando você falar, vai acontecer, porque você pertence a um pai. Aleluia! E o meu pai, ele concede os desejos do meu coração e do seu também. É a porção dobrada do Espírito. Viva na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, porque prova a nossa fé. Mostra pra gente qual o caminho. O caminho está certo, então ande na presença do Senhor. Vamos voltar lá, 1 Reis, capítulo 17. A gente lê o versículo 1. Vamos para o verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te dali, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torre de Queride, fronte ao Jordão. Aleluia. Ele pediu para o Senhor, para Elias se retirar. Vai para lá e Elias se retira, porque você falou para não cair chuva. E agora o versículo 4 vai dizer assim: beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Uau! Há de ser que você vai beber da água do rio, e eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. Aleluia! Eliseu, a porção dobrada de Elias é que o Senhor te sustentará em todas as circunstâncias. Amém? Você será sustentado por Deus. Então o primeiro é a presença de Deus. Agora o que Eliseu, ele pediu a porção dobrada. Elias foi um homem que foi sustentado por Deus. O Senhor mandou um animal, o animal mais impuro para o judeu, um corvo. Mandou lá, e o corvo, a Bíblia vai dizer, vamos dar continuidade. Olha o que diz:
Versículo 5, foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto às torrentes de Queribe, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da água do rio. Uau! Os corvos, os animais, eles vão trazer aquele pãozinho fresco do céu. Já pensou em... Olha só que maravilha, Tony, tia Elaine, gente, Lucas, jovens, de manhã ia chegar ali na porta da onde ele estava, na beira do rio, pães e carne, e vai trazer, eu vou te sustentar, filho. É ser sustentado por Deus, é no vale, é no deserto, é nos momentos mais difíceis. O meu Redentor vive e ele se levantará, aleluia. Amém? Filho, tu vai depender totalmente de mim. Ser crente é isso. Para você que aceitou a Jesus, eu estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Sejam muito bem-vindos, que Deus possa estar abençoando vocês. Vocês vão aprender que vai ter que viver na presença do Senhor. Vocês vão aprender que vocês vão ter que ser sustentados por Deus. Sustentados por Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Depender totalmente de Deus. A porção dobrada do meu espírito requer dependência total. Aleluia. E a dependência é tão total, porque ele fez tudo conforme o Senhor falou. Só que qual foi a palavra? Não vai ter mais chuva. E aonde não chove, o rio seca. E aí secou. E aí ele ficou, poxa, é igual quando a gente recebe a rescisão e o dinheiro acaba. Está sem emprego. Recebeu a rescisão, o dinheiro acabou, você fala, Senhor, e agora? Está lá meus filhos, eu tenho conta para pagar. Enquanto tinha rescisão, estava até almoçando fora, né? Botando uma gasolina no carro, saindo, é a rescisão. Recebeu os 40%, tem o auxílio-desemprego, está tudo bem. Quando começa a esgotar a fonte, é a dependência total. E aí, Senhor, Eliseu, você será sustentado, filho, de manhã e de noite. Vamos continuar para o texto. Versículo 7. Mas passado alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te daí e vai a Sarepta, que pertence à cidade de Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Uau! Poxa, primeiro foram os corvos, agora vai ter lá uma mulherzinha, uma viúva, em outra cidade, estrangeira. Eu levantei o animal, agora eu vou levantar ela, meu filho, e ela vai te sustentar. Entra na casa dela, só pede, aleluia, porque Deus é Deus, e não acaba aí não. Olha, a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele foi achando que ia ser tudo bem, só que ela recebeu ele, mas ela falou, profeta, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, tu quer que é para eu comer e morrer? E olha o que diz o versículo 14, vamos pular para o verso 14, diz assim a palavra do Senhor, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Elias falando, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uma palavra profética move o sobrenatural de Deus. Use a sua boca para dar uma palavra profética que vai mover o sobrenatural de Deus, amém? Às vezes você é levantado para orar por uma pessoa, e essa pessoa, ela vai chegar, e você vai, através da sua palavra, vai mover o sobrenatural de Deus sobre a vida dela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Eu me lembro que uma vez passou lá na porta da igreja um rapaz, aí ele começou a conversar comigo, pastor, eu sempre fui trabalhador, sempre tive trabalhado, só que do tempo para cá, eu estava trabalhando numa empresa e a empresa teve um problema, me mandou embora. Beleza, eu tenho meus contatos, arrumei outro emprego, comecei no outro emprego, comecei a trabalhar, fui mandado embora. Aí, com outro contato, na mesma semana eu estava trabalhando, aí voltei a trabalhar, estou trabalhando, aí do nada teve um reboliço lá, me confundiram, me mandaram embora. Aí eu voltei, no mesmo dia, 2 dias eu estava trabalhando de novo, aí fui mandada embora de novo. Aí eu falei com a minha esposa, ela se reconciliou com o Senhor, ela falou assim, amor, eu já não te falei, eu vou dar o dízimo, porque na hora ele falou que veio na mente dele o dízimo. Aí ele chegou e falou assim, pastor, eu queria conversar com a senhora. Eu falei assim, o que você quer? Ele, como é que é o dízimo? Porque eu já estou trabalhando, só que dessa vez vai ser diferente. Olha, Lânia, filho. Eu falei, eu vou perguntar à pastora sobre o dízimo. Como é que é o dízimo? Aí eu comecei a explicar para ele, falar para ele como é que era o dízimo, que é assim, que é 10%, que é do bruto, que ele vai dar toda vez que ele receber, ele vai consagrar o dinheiro dele ao Senhor. E eu falei, olha, eu vou falar uma palavra profética. A farinha não vai acabar e o azeite também não vai ter escassez. Amém? Porque nós somos mais que vencedores. Vai vir luta, mas você vai perseverar no Senhor. Quando eu comecei a falar com ele, os olhos dele começaram a se encher de lágrimas. E eu vi que dali estava saindo o poder. Eu falei, Senhor, é hoje. Esse aí vai voltar em nome de Jesus, amém? E ele saiu com aquela palavra profética. Ei, dependência total de Deus. Você precisa ter uma palavra profética que vai mover o sobrenatural de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela a sua casa por muitos dias. Foram feitos pães, bolo, caldo, e a farinha não acabou da vasilha, e o azeite não teve fim. Sabe o que eu aprendo, amados? Que a administração que você quer fazer, Deus fará diferente. Uau! Preste atenção nessa frase. A administração que você faz nas suas contas, Deus fará diferente. 2 e 2 são 4. Com Deus, 2 e 2 pode ser 2000. Amém? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Amém? Lança o pão sobre as águas. A administração do Senhor, ela é diferente. Não é a lógica, é a administração dos céus. A dependência total nos faz ter confiança total no Senhor. Aleluia. O que Deus te mandou fazer que você ainda não fez? O que Deus te mandou lançar que você ainda não lançou? Ó, eu tenho outra para vocês. A gente tinha que trocar de carro. Essa é mais fresquinha, porque o que a gente tem de sustento do Senhor, né? Aí um dia o pastor está lá na garagem, a gente nada do carro pegar, pronto. Aí eu falei, pronto. E quando ele começava a explodir, aí é que era, porque quando chovia, né, carro a gás, ele não estava legal, já estava velho. Aí o pastor olhou para o João e falou, João, eu estava de lá em pé olhando. Aí o pastor, vou orar por você trocar de carro, meu filho. Aí eu abri a porta e saí para ele, pastor, em nome de Jesus, ora porque eu não aguento mais. Olha, eu já cheguei ao ponto de pedir para a mãe da Elaine jejuar para eu trocar de carro. Foi um dia aqui eu falei com a mãe da Elaine, tia, como a senhora jejuou para Elaine, jejua também, Bia, eu estou jejuando, tá? Aí ela, não, tudo bem, minha filha. Ela chegou a ficar assim, olhando para mim, né, regalou o olho, porque ela não esperava. Eu falei, olha, eu não aguento mais. Aí o pastor Fábio falou aquilo, eu peguei aquela palavra profética, eu falei, meu Deus, tu levantou o teu servo, ele vai estar orando, então nós vamos trocar de carro. Aí, vem eu para cá, para a igreja, quarta-feira, o ônibus saiu e o João ia ficar até mais tarde. Meu vizinho, Patrícia, você quer carona? Estava ele e a esposa. Aí eu falei, quero. Aí entrei no carro diferente. Eu falei, quero. Aí ele, tá vendo esse carro aqui, ó? Porque ele é mecânico do nosso antigo carro. Esse carro aqui, ó, tá novinho. Eu peguei esse carro que ele trabalha com venda e revenda de carro. Então, aí ele começou a falar. Eu falei, Fábio. Eu falei, Fábio, quanto você quer no carro? Aí ele falou, X. Aí eu falei, Fábio, eu não tenho nem Y do XXX. Eu não tenho nem a entrada. Ele falou, não, olha só, faz o seguinte, conversa com o João,
Tu gostou do carro? Eu falei, o carro tá maravilhoso. Eu lá sentada atrás, né, nem sabia que ia ser o meu carro. Aí, tá maravilhoso. Ele falou, conversa com o João. Aí tá bom. Aí eu cheguei, João chegou na igreja. Eu falei, João, andei no carro, o Fábio tá querendo vender. Olha, João, mas é esse valor. Aí comecei a chorar. Aí ele, não. Aí eu falei, conversa com ele. Aí ele foi, conversou com ele. Aí João foi, falou assim, ó, rapaz, eu não... Aí falou o valor da entrada, né? Ele falou, olha, eu não tenho nem o valor da entrada. Aí ele falou, não, João, não tem problema não. Eu só tenho tanto. Ele falou, olha, eu vou esperar. Vou fazer o seguinte, vou te vender esse carro. Eu vou esperar, tu junta. Quando tu tiver o valor da entrada, tu me dá. E o restante, tu faz o financiamento. Aí Deus, é o sustento de Deus. A chave está aí. Vou só terminar de fazer uns negocinhos no carro e ele já é teu. E aí fica na tua garagem. Eu falei, papai, eu ainda nem comprei o carro. Eu não tenho nem a entrada. Mas Deus te sustenta, amém, amado? Deus te sustenta, amém? É Deus que sustenta. Aleluia. Profetiza sobre a tua vida, Senhor, sustenta a minha casa e a minha família. Aleluia, total dependência. Vamos virar para o capítulo 18. O contexto agora no capítulo 18 é que se passaram os 3 anos de fome. Era extremo em Samaria, a ponto do rei Acabe sair com o mordomo dele, Obadias, para procurar o profeta Elias. Só que o Elias encontrou Obadias, aí falou, Obadias, fala para o rei Acabe que eu quero falar com ele. Aí o Obadias, servo de Deus, falou, não, Senhor, se eu for lá falar para o rei, e o Senhor sair daqui, ele vai me matar. Aí o Elias falou para Obadias, fica calmo. Hoje mesmo eu vou me apresentar ao rei Acabe, avise-o aonde eu estou. Capítulo 18, a gente vai ler o versículo 17 ao 19. Diz assim, vendo, disse ele, és tu perturbador de Israel? O rei Acabe perguntou para Elias. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Ei! Agora que Elias encontrou o rei, ele falou assim, manda juntar essa gente toda. Coloca o povo junto também. Agora é o terceiro ponto que eu coloquei que nós temos que ter, igreja. Fé em ação gera milagres. Qual é a palavra do profeta? Manda juntar todo mundo. Junta essa tralha toda assim. Olha esses profetas todinhos, essas profetisas todinhas. 450 de um, 400 do outro, já dá aí 850 cabeças. Gente, mais o povo de Israel. Chama o povo também. Aqueles que se prostituíram. Aqueles que deixaram entrar em Baal. Não deixa Baal entrar na tua casa. Cuidado. Aqueles feiticeiros. Aquela conversa fiada. Não deixa. Chama todo mundo que hoje é uma palavra de fé que gera milagre. Hoje vocês verão quem é o Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fé dobrada é ser resiliente na fé. Jesus nos ensina na multiplicação dos pães. A palavra de Deus diz que não tinha o que comer aquela multidão. Os discípulos queriam mandar embora, mas Jesus falou assim, eles não precisam ir, deles vocês algo de comer. A Bíblia diz que tinha 5 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Eu já querendo multiplicar antes de Deus. 5 pães e 2 peixinhos, o que fala? Que multiplicou e que todo mundo comeu. Aleluia. Fé em ação gera milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vamos ver o que diz o versículo 20. Volta lá, 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Ele juntou todo mundo. Você só coloca sua fé em ação quando é desafiado.
Quando nós somos desafiados, é que a gente não dorme mais na presença do Senhor. É que a gente fica ligado na presença do Senhor. Eu vejo isso no caderno de oração. Se vocês acompanham, a gente vê ali quantos milagres acontecem. É colocar o nome no caderno de oração, Deus vai dar um basta. Se não for para ficar, Deus prepara e leva. Mas se for, Deus vai e cura, porque é o nosso Deus, amém? Agora Elias tem profeta de Baal, profetiza. Porque tem fome, tem sede, e todo o povo de Israel. Amados, eu quero te falar uma coisa. Aqui vai dizer que ele lançou um desafio. E nós vamos estar lendo mais à frente, no versículo 24. Só que uma coisa que eu quero dizer para você é que não duvide do que Deus te falou. Amém? Deus falou com Elias. Elias andava na presença do Senhor. Elias era sustentado pelo Senhor. Não duvide daquilo que Deus falou. Olha só o que diz o versículo 24. Então invocai o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder pelo fogo, esse é que é Deus. Então o povo respondeu e disse: esta palavra é boa. Fé em ação gera milagres. Essa palavra é boa. Manda, junta tudo. Bota 2 lenhas aí, ó. Um para cá, um para lá. 2 novilhos. Mata um novilho. Vocês vão orar. Aquele que cair fogo do céu é Deus em Israel. A Bíblia diz que os profetas oraram. Eles oraram. Elias começou a zombar. Ora mais alto, vai ver que Deus está dormindo, né? Homem de Deus, ligado, mas também homem, né? E ora mais alto para tu ver o que vai te falar. Aí nada. Eles se cortavam, porque eles usavam o hábito de se cortar, se mutilavam. A Bíblia diz que nada, já estavam como que em êxtase, embriagados, nada. E o profeta ali, até que num momento ele orou, e a Bíblia vai dizer, aleluia, é o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo as tribos de filhos de Jacó, que viera a palavra do Senhor dizendo: isso será o teu nome. Com aquelas pedras ele edificou um altar, fez um rego, colocou água, sementes, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Então encheu 4 cântaros e derramou sobre o holocausto da lenha. Faz pela 2ª vez, faz pela 3ª vez, de maneira que a água corria do altar. Ele encheu também a água do rego. Versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias e disse: o Senhor, o Deus de Israel, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Olha o verso 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a torrente, e lambeu a água que estava no rego. E vendo tudo isso, caiu de rosto em terra, e o povo disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Aleluia! É a fé em ação. Ela vai gerar na minha vida e na sua vida um milagre. Doença não vai me abater. Escassez de emprego não vai me abater. O filho que muitas das vezes não está na casa do Senhor não vai abater. Olha, amados, aqueles levantes de homens que já comeram dessa mesa não vai abater, porque a fé em ação gera milagres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É a porção dobrada. É isso que eu vim profetizar nessa manhã sobre a sua vida. Então, a presença do Senhor, o sustento do Senhor e a sua fé, ela vai gerar milagre, amém? A fé em ação, ela gera milagre. O versículo 37 vai dizer assim: então
Ah tá, respondeu, eu já li. Vamos para o 42. Olha o que vai dizer o 42. Então subiu Acabe a comer e a beber. E Elias, porém, subiu ao Monte Carmelo. E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Agora era necessário vir o que? A chuva. Mataram todos os profetas, mataram todas as profetisas, limparam, quebraram as estátuas, fizeram tudo. Só que agora tem que vir a chuva, e é uma vida de oração. Aleluia! A vida de oração, ela vai gerar em você relacionamento. Sabe, amados, eu escrevi uma frase que eu gosto muito aqui. Não existe oração forte, existe dedicação de uma vida de oração. Amém? Ah, eu vou lá na irmãzinha porque ela ora, olha, o fogo desce. Ei, o fogo vai descer também na sua vida. Basta você ter a presença, basta você crer que o Deus te sustenta, basta você colocar sua fé em ação. Não existe oração forte, existe dedicação de uma vida de oração. Acorda de madrugada. Sabe, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu vi os jovens ali no corredor esportivo, na Praia da Bica. Gente, vai só de short, camisa, tênis, leva uma bola, começa a jogar, começa a jogar, começa a jogar. Daqui a pouco vai juntar um, vai juntar outro. Posso jogar também? Pode, joga aí. Daqui a pouco um está com dor de cabeça. Ei, vem cá, eu vou orar por você. Pega ali a mão, mete ele na cabeça e ora. Amém. Ai, olha, eu não estou me sentindo bem. Olha, eu sirvo a um Deus. Ei, Eliseu, tem profeta aqui com porção dobrada. Olha, eu sirvo a um Deus. Esse Deus, quando eu oro, a tua dor de cabeça vai sair, porque é no nome de Jesus. Amém? Não tem Elias, mas aqui tem Eliseu. É com porção dobrada. A irmã está com problema. Eu estou com a dor na perna, hoje eu não vou na célula. Menina, vai, porque lá na célula tem uma cadeira que nós separamos, que a gente chama de cadeira do milagre. Pode a cadeira nem estar lá, mas no dia tu vai botar a cadeira. Bota a cadeira, manda a irmã sentar com a perna dura, passa a mão nela, esfrega o óleo e ora. Ora no nome de Jesus, e a dor vai sair, ela vai ficar com a perna movendo. Quantas vezes eu vim para cá carregada dos irmãos orarem por mim. Celinha mesmo estava lembrando de uma ministração lá no Vida, que vai voltar a ter vida, amém? E eu falei para ela: Celinha, eu tô que não me aguento, eu não consigo orar. Celinha, eu tô que não me aguento. Ela botou a mão nas minhas costas. Onde é, Patrícia? Eu falei: é no meio das minhas costas. E ela orou, aleluia, e aquela dor foi embora. Ali mesmo, o povo vindo, ela orando e eu indo, aleluia. É sincronia com o céu, é vida de oração, de pertencimento, aleluia. Essa vida eu quero profetizar na sua vida. A Bíblia diz que ele colocou o seu rosto no joelho. É estreito, é secreto. Como é que está o seu secreto, Eliseu? É porção dobrada do meu espírito que eu quero te dar, amém? Se coloque de pé, fecha sua Bíblia, aleluia. Nós vamos agora profetizar. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, crendo, ele fala assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta será aberta, aleluia. Tudo aquilo que a gente pede com fé em nós gera um milagre. O milagre da vida de oração é esse: tenha o estreito com o Senhor. Feche os seus olhos, amém? Faça com a sua mão, abre os olhos, olha para mim, faça com a sua mão assim, ó. Você vai receber a porção dobrada de Eliseu, amém? Aleluia. Ele recebeu de Elias. A gente tem estudado isso, transferência de unção. E hoje, nessa manhã, você será cheio do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai de amor, aqui está o teu povo, Pai. Homens, mulheres, jovens, crianças, Pai, com as suas mãos estendidas. E eles querem, Pai, sentir a porção dobrada do teu Espírito Santo. Ó Deus, a tua presença, Pai, na vida deles, serem sustentados por ti. Eles querem, Senhor, colocar a sua fé em ação e gerar milagres.
Eu profetizo sobre a vida dele dons, Pai. Oh Deus, o dom de curar, o dom, Senhor, de falar em línguas, o dom do discernimento, de interpretação, Pai, o dom de ensino, Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, de contribuição. Eles serão aqueles que vão chegar e vão falar: Senhor, eu posso, eu vou orar por você, eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, derrama da tua glória, derrama do teu poder, derrama da tua graça para aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vai curando, vai libertando, vai derramando, Pai. E Deus não vai mais, Senhor, ter dúvida. Coloca, Deus, a fé deles, dá unção sobre a sua fé. É o ano da fé, que eles possam colocar a sua fé em ação. Então eu profetizo um manancial de bênçãos sobre as suas vidas, Deus, que eles possam receber o maior, Senhor, do galardão, que é a pedra preciosa. Dá almas, Senhor, para que quando eles abram a sua boca, eles possam ganhar almas para ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor, porque o Senhor é digno.